Opa, rapaziada, estamos aqui de novo com mais um Papo de Engenharia. Hoje eu estou recebendo aqui a ilustre presença do engenheiro Fred, lá diretor da Faculdade de Engenharia Estácio da Unidade Caxias. Fred também é presidente da Associação dos Engenheiros de Caxias, também trabalha na Defesa Civil. Nós vamos discutir aqui um pouco sobre a educação e engenharia, um pouco da associação, um pouco dessas coisas que envolvem a educação e engenharia da engenharia. Bom, antes de começar, Fred, eu preciso fazer aqui um merchan que você vai participar. É um merchan que a gente faz sempre aqui. Vamos lá. Essa é a BMEC, Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, que a gente está dando uma força, eu e o Barata somos diretores, estamos dando uma força nessa associação, que é do presidente André, lá de Itaperuna, que é o presidente da Associação de Engenheiro. Aí o Papo de Engenharia é um blog do Papo de Engenharia que a gente tem para poder colocar texto. Se você quiser colocar algum texto, escrever, eu incluo lá no blog. Esse Abrai, do meu amigo Jorge Omar, Associação Brasileira, onde estão as empresas que fazem inspeção predial de gás. E se alguém precisar fazer inspeção predial de gás no seu apartamento ou no seu condomínio, liga lá para o Jorge Omar, na Abraip, o Jorge Omar vai indicar uma empresa que faça com extrema qualidade e conteúdo. Depois nós temos mais ainda o quê? O IBEC passou ali. Vai passar o IBEC, eu vou falar do Paulo Dias. Você conhece o Paulo Dias? Sim, sim. É o Papo de Engenharia, né, o nosso emblema, que já está aí mais ou menos quase uns 2 anos, né? O blog. Eu acho que ele pulou ali, ó. Não, é que vai passando, O Abraip, que eu já falei. Isso mesmo. E ainda vem mais. Vamos esperar aqui que vai vir. O IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do amigo Paulo Dias, lá de Niterói. Paulo dá uma força aqui no podcast. E a gente, quem quiser fazer algum curso, procura lá o Bruno. E essa é a Contec Engenharia, consultorias e elevadores, que faz perícia de vistoria de perícia e auto-vistoria predial, que é do meu amigo Barata, que faz esse tipo de trabalho. Quem quiser procurar a Contec, quiser uma consultoria na área de elevadores, auto-vistoria pessoal ou perícia, o Barata está disponível. Professor Fred, é sempre um prazer ter aqui alguém da área de educação da engenharia. É sempre um problema a educação e engenharia. Hoje em dia é um problema, tanto da questão da graduação, quanto na questão da educação, como na questão dos ingressos, das pessoas que concluem. Nós vamos conversar sobre isso. Mas primeiro, eu queria que você fizesse o seguinte, contasse um pouco da sua vida. Como é que você chega à engenharia? Como é que você chega à escola de engenharia lá da Estácio de Caxias? Bem, vamos lá. Boa tarde. Excelente pergunta. Como é que eu cheguei na engenharia? No meu caso, foi bem inusitado, porque eu não tinha na minha família nenhuma referência de engenharia. Eu não tinha... Meus pais não eram da área de engenharia, eu não tinha um tio da engenharia. E a minha referência para chegar próximo à engenharia, eu nem sabia bem o que era engenharia quando eu era garoto, foi um professor que eu tinha no terceiro ano. Eu fiz um terceiro ano, eu sou de Duque de Caxias. Curso médio. Terceiro ano do curso médio. Lá em Caxias. Você é de Caxias mesmo? Sou de Duque de Caxias. Você nasceu e criado lá. Caxias. Exatamente. Aonde lá em Caxias que você nasceu? Ali na 25 de agosto. Ali logo no centro. Isso aí. Moro lá até hoje, inclusive. E a minha referência foi um dos professores que eu tinha no curso preparatório militar, que na época a minha referência ali, de repente, área militar, né? Então, no meu terceiro ano eu fiz ele pré-militar. E um dos professores que eu tinha... Colégio Militar ou então para Tamandaré, é isso? Ali Exército, naquela Marinha. época o pessoal olhava muito assim, AFA, EFON, Escola Naval. E eu tinha um dos professores poucos que não eram militares, que ele era engenheiro civil. Na verdade, ele estava cursando engenharia, então ele falava ali da engenharia civil. Então tinha aula com ele, se não me engano, Bola o nome dele. Como é que é o nome dele? Se eu não me engano, ele é Francisco Bola. Francisco Bola? No Bola eu lembro. Um abraço pro professor Bola. Nunca mais tive notícias, não sei por onde deve estar lá no curso até hoje. Mas não, porque o colégio lá já acabou. Fechou o colégio. Um excelente colégio em Caxias, é o Colégio Alfa. Muitas pessoas foram formadas lá. Então, assim, nunca mais tive contato com os professores de lá, mas foi quem me deu um start, assim, para pensar em engenharia. Então, na época de vestibular, para você ter ideia, eu embarquei vestibular para Direito em uma faculdade e Engenharia em outra. Você vê que eu não tinha mesmo assim muita direção de onde que eu ia parar. Então, isso é normal quando a pessoa está com 18, 19, 17 anos para poder escolher. Quando você não tem na família uma pessoa assim, que tem uma referência de uma área, uma determinada área de atuação. E também tem uma coisa interessante que o pessoal, os professores que vêm aqui,
teve um professor que falou no teste vocacional. Não sei se você chegou a fazer algum. Não cheguei. Isso muito importante. Algumas pessoas dizem que isso, a volta do teste vocacional, ele dá uma certa orientação com as pessoas que estão meio perdidas, né? Ajuda muito, porque realmente nem todo mundo tem exatamente. Tanto que as próprias opções de vestibular que eu fiz, elas eram completamente opostas. Você passou nos dois? Não passei nos dois. Em direito eu fiquei coisa assim de meio ponto em história, alguma coisa assim. Se eu tivesse tirado aquele meio ponto a mais para tirar você tinha ido para direito? Talvez eu tivesse ido, entendeu? Não passei, graças a Deus. Foi para onde? Foi para a escola pública ou alguma privada? Eu fui para a UERJ. Para a UERJ. Primeiro para a UERJ. Comecei minha saga, minha jornada ali na engenharia dentro da UERJ. Não, você passou para a UERJ? Passei para a UERJ, fui estudar na UERJ. Cheguei lá, tudo UERJ novidade. Maracanã. UERJ Maracanã, UERJ Campus Maracanã. Tudo novidade. Pô, garoto novo, não conhecia nada. Como é que você se sentiu lá quando você chegou, hein? Era muito legal, né? Você novinho assim, 18, 19, acho que estava com 18 anos, né? Chega num lugar totalmente novo. Primeiro período foi maravilhoso. Eu lembro da primeira aula de cálculo que eu tive. Bom. Entrou um professor na sala, parou, olhou para a turma toda travou. Todos serão reprovados. Entendeu? Então. Não, pior, ele não falou nada. Não falou nada? Ele virou as costas e saiu de sala. Deu desprezo. Aí a gente parou, começou a olhar todo mundo assim, gente, o que está acontecendo? Acho que ele foi buscar algum... E ninguém conhecia ninguém. Ninguém conhecia ninguém. Ele voltou e começou a dar aula. Ele era, acho que, matemático, então era um cara bem introspectivo, né? Entendeu? Então, assim, já deu aquele primeiro baque. Mas comecei a caminhada lá, ainda sem saber muito bem o que era engenharia, onde eu ia parar. Você passou em cálculo 1? O que ia acontecer. Cálculo 1, sim. Depois disso, não falamos mais disso. Cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Vamos parar no cálculo 1, não vamos falar do resto. Não, mas eu tenho o cálculo, eu nunca tive problema em cálculo. Mas física também. Eu fiquei em física 1, física 2, física 3, física 4. Rapaz, cálculo eu também nunca tive problema. Agora, física 3... foi uma saga, uma jornada para sair da física 3. Física 3, física 1, 2, 3 e 4, eu tive esse problema. Inclusive, na física 4, eu fiquei de repetir naquela época, eu fiz já há muitos anos atrás, que você voltava para fazer. Pô, foi um inferno a física. Tanto que na UERJ, eu não sei como é hoje, né? Mas naquela época, a aula de física ela já era no auditório. Para poder caber o acúmulo de estudantes que vinham, que era uma retenção muito grande. A física 3, principalmente, a retenção era muito grande. Então você tinha os alunos do período e os alunos que estavam voltando. Se não me lembro, eletricidade, magnetismo. Eu casei cedo, né? Então eu lembro de chegar em casa e falar com a minha esposa uma vez assim, eu chamo ela sempre de amor, né? Raquel, um beijo. Beijo, dona Raquel. E chegar assim, amor, dessa vez eu passei. Eu fiz a prova toda. Em física? Física 3, fiz a prova toda, fiz todas as listas, eu sei a matéria, já tô fazendo isso há um tempão, cara. Você já passei, passei. E talvez tenha gabaritado. Quando eu fui ver a nota, eu tirei 4. Eu falei, pô, não é possível. O que aconteceu, gente? É verdade. Mas assim, brincadeiras à parte. Não, mas você sabe, isso é trauma. Filtro, E aí, nós vamos depois discutir a questão da evasão. Sim. A evasão, essa coisa é complicada. Mas aí diz, sua trajetória, você termina. Você fez em 5 anos? Não fiz em 5 anos, fiz em muito mais tempo. Como eu casei cedo também, ainda na graduação. Isso atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou um pouco, porque... Teve filho logo, não? Não, filho eu esperei, planejei mais tempo. Entendeu? Aí... Você foi trabalhar? Fui trabalhar. Eu estagiava, né? Mas era o estágio que já era o sustento de casa, né? Já era uma empresa de construção civil? Minha primeira empresa foi na Araújo Abreu. Qual? Araújo Abreu. Araújo Abreu, conheci. Que na época fui trabalhar no contrato de manutenção no Barra Shopping, New York. Estagiário lá, novo. Eu morava em Caxias, trabalhava na Barra e estudava no Maracanã. Isso aí, exatamente. A vida era essa. Essa é boa. A vida era essa. Então... É uma correria muito grande. E naquela época a gente não tinha facilidade de transporte para Barra, você não tinha Uber, você não tinha nada, era ônibus. Então você tinha que pegar ônibus para cá, ônibus para lá, 2 horas para ir para um lugar, 2 horas para ir para outro. Ainda tem o trânsito, né? Que não tinha linha amarela quando você fez, não tinha? Tinha linha amarela. Mas não tinha nenhum ônibus direto para Caxias Barra, não tinha BRT, não tinha nada disso. Não, nenhuma facilidade. Entendeu? E eu acho que até é a realidade, acho que de muita gente, né? Não, a realidade da nossa época que passou. Nossa, as pessoas que passam por aqui sempre têm uma realidade nesse sentido. Sim. Hoje não, hoje tem grandes facilidades. Eu tenho um amigo, né, que estudou comigo, ele era de engenharia de produção, engenharia civil. E a gente sempre se encontrava lá e passava os 5 anos, passou os 6. E aí, meu amigo, já se formou? Ele, não, vou me formar esse semestre. Eu falava, eu também vou me formar esse semestre. Semestre que vem tá nós 2 lá de novo. Aí, opa, tudo de novo aí, cara. Tudo de novo aí. Eu fiz 5 anos e meio. Entendeu? Por causa de física. Sim, por causa de física, né? Eu voltei naquela época você voltava para fazer só um período só de física 4. Tem que fazer. Eu voltei para fazer um período de física 4. Porque a grade era muito fechada. Você tinha os pré-requisitos, né? Então, quando você repetia ou cálculo ou física,
quase que necessariamente você tinha que fazer um período a mais. Você não tinha muita aí fiz facilidade. 5 anos e meio, saí em 77. Poxa, legal, legal. Bom, aí o que você faz? Você estava na Araújo, você termina... Fiquei um tempinho na Araújo. Ficou fazendo estágio lá? E aí acabei fazendo uma faculdade muito devagar, porque a pegada lá acabava que o período era tarde e noite, mas a maioria das disciplinas eu pegava de tarde. Ainda e tem você esse que na UERJ é tem quase como. o dia todo, né? Você não tem como disponibilizar você num estágio que já é um pouquinho sugado e você usa o estágio, na verdade, acabava sendo Pra sustento pegar também um dinheirinho. financeiro, né? Entendeu? Então eu fui fazendo faculdade bem devagar. Terminei a faculdade bem depois. Bom tempo a mais. Entendeu? Mas fiquei um tempo lá na Araújo Abreu, foi excelente experiência lá. Saí de lá quando casei, aí em 2010, fui trabalhar no Censo, então fiquei ali um tempinho fora. Aí, pô, do nada, fui trabalhar no Censo, saí da engenharia. Foi pro IBGE? Fui pro IBGE, fiquei 8 meses lá. E logo depois eu fui trabalhar na Cowper, uma construtora lá também muito na área Mas da essa Barra, é de ali, Caxias. Recreio. Não, essa Barra, Cowper, Recreio também. Cowper, C-A-L-B-R. Aí a primeira obra que eu trabalhei com eles lá era Abelardo Bueno ali. Abelardo Bueno, qual a obra ali? Uma das obras que eles tinham lá no final da Abelardo Bueno lá. Vários a Rua Aroazes, na verdade, né? Que é ali atrás da Abelardo Bueno. Fiquei lá, consegui ficar na obra até o final, foi uma experiência muito legal. E aí fui promovido depois para uma outra obra que era no Recreio. Ou seja, eu só fui indo para mais longe. Claro. Mas naquela época era onde a construção estava acontecendo. Não, e né? também tem uma coisa interessante, isso é bom, não é ruim. Sim, não. Essa experiência que você pega nessa questão de exercer a engenharia na veia, né? Sim. A gente não consegue aprender engenharia de verdade só na academia, é muito desafiador, né? A gente precisa realmente, inclusive eu defendo isso para os meus alunos hoje, cara, vai estagiar, vai trabalhar. Você especializou em alguma coisa na área de civil, não, né? Então, a minha especialização é na área de gestão de projetos, gerenciamento de projetos, e o meu mestrado é na área de gerenciamento de recursos hídricos. Recursos hídricos? O meu mestrado que eu estou terminando agora, Aonde, hein? Na UERJ. Na UERJ de também, novo. de novo. A UERJ e eu é um caso de amor, não tem jeito. Mas você está fazendo o quê? Qual é o teu tema? O tema? Então, eu estou estudando a aplicação de reservatórios de detenção para combater os alagamentos urbanos. Alagamentos urbanos. Isso tem uma lei, sabia? Entendeu? Tem uma lei antiga sobre essa questão da obrigatoriedade dos condomínios ter uma caixa de retardo e tudo mais. Os condomínios têm, eu nem sei se atende essa lei, mas aí você se forma em que ano? Eu me formei em 2019 só. 2019. Mas aí você estava lá na Galber. Já não estava mais na Galber. Já não estava lá na Galber. Passei por alguns anos lá, como estagiário, depois como analista, passei alguns anos. 2015 e 2016, ali a gente teve aquela crise ali da construção aqui no Rio, né? Então, naquela crise da construção, eu acabei saindo da engenharia. Entendeu? A construtora acabou as obras, a gente não tinha obras ali perto, então saí também, como outros colegas saíram também. E não fiquei com muita expectativa de engenharia naquela época. Então eu acabei passando um tempinho na área de tecnologia, fazendo algumas coisas com relação à tecnologia, quase migrei de vez para a área de tecnologia. Aí seria para de TI. Para de TI e tudo mais. Mas fiquei assim flertando lá, até porque não foi um momento meio, vamos dizer assim, né, conturbado da construção, aqui no Rio pelo menos. Eu acho que o Brasil todo, mas o Rio sentiu muito, né? Foi um momento que teve aqueles escândalos das construtoras e tudo mais. Muita construção na Barra ali. Parou? Parou. A gente tinha obras ficando prontas e sem ter como vender. Entendeu? Consequentemente, e eu estava naquela época mais voltado para a área de construção, empreendimento, né, residencial. Então, assim, as construtoras deram uma segurada também. Então, desse tempinho fora, eu acabei voltando depois para a área já em 2020. Mas aí você foi trabalhar em TI aonde? Tem casa conta mesmo? Própria. Conta própria. Aí eu fui correr atrás por conta própria, entendeu? Trabalhando como autônomo mesmo. Aí quando é que você volta para a engenharia? Logo aí depois? 2020. Então, você ficou um ano e meio mais ou menos. Alguns aninhos ali, mas aí já voltei para a engenharia em 2020. Volta para a construção. Voltei para terminar a faculdade e voltei fazendo após em gerenciamento de projetos. Fui trabalhar como gerente de projetos numa empresa de casa de festas aqui do Rio. Uma empresa excelente, cara, chama-se Ballroom. E a Ballroom, eles estavam ampliando as casas de festas deles, estavam construindo 2 casas, uma em Nova Iguaçu, uma em Niterói. Lá, tem. Eles estavam construindo a segunda em Nova Iguaçu, que foi a Ballroom Cenários. E estavam construindo em Niterói também. Então, assim, fui trabalhar com eles. Eles procuravam. Essa questão de projeto em casa de festa, você sabe que tem engenharia aqui de qualquer... Eles queriam um gerente de projetos de engenharia civil, porque o principal projeto deles eram as obras. Que eles estavam fazendo. Essas obras, das obras. Calhou de eu passar por um breve momento num projeto de reestruturação contábil deles. Calhou.
entendia alguma coisa de contabilidade? Praticamente nada. Mas a gente vai aplicando os conhecimentos de gestão. Claro. A gente pega a gente tinha uma referência técnica de contabilidade, então isso o professor nem sempre a gente é a referência técnica, a gente é acostumado a ser, mas nem sempre é. O professor Escavada dizia para mim que isso é um novo aporte da engenharia. Porque você vai, de alguma maneira, o funil vai fechando e você vai, a vida vai te levando para umas outras estruturas. E aí a engenharia ajuda. Exatamente. Mas aí você ficou lá na casa de festa, quanto tempo fazendo gestão de projeto? Fiquei, se não me engano, um ano e meio lá. A gente entregou as 2 casas, pô, foi excelente. A gente entregou tanto a Barrum Cenários, que é perto do Top Shop, Nova Iguaçu Sul. A gente entregou a Barrum Niterói, que é ali em São Francisco. Pô, 2 casas, assim, fenomenais. 2 experiências muito legais, porque eu saía de uma experiência mais residencial, né? Apartamentos, tudo mais, mesmo que de alto padrão. Quando a gente vai para casa de festa, a gente envolve decoração, sonorização, envolve mobiliário, envolve um monte de acessórios, né? Que a gente da engenharia acaba olhando muito concreto. Instalações, concreto, tudo mais. Eu tive aqui com engenharia de som, o cara que fez a parte de som tá lá, o podcast dele, a parte do carnaval da Barquinha de Sapucaí. O garoto é bom pra caramba. Nem é engenheirão técnico, tá tentando se formar em engenharia ainda. Exatamente. Então, assim, tinha todas essas novidades, né? Alguma coisa ali de som, eu sou criado na igreja também, sou músico na igreja, então, assim, tinha alguma familiaridade, mas daí você ser responsável por todo um projeto, né? Essas coisas, pro garoto, que você é professor. Não, é maravilhoso. O teu exemplo, quando você fala essas coisas na sala de aula, acho que é uma referência, um exemplo, o garoto que está ali fazendo engenharia para descobrir qual é o caminho dele. Você acha que isso ajuda? A engenharia te ajudou pra caramba? Nessas diversas facetas que você teve? Eu sempre ensino que o engenheiro ele é um resolvedor de problemas. Da solução. A gente aprende a resolver problema desde o primeiro período. A gente pega lá matemática, cálculo, física, o que a gente faz? Resolve problema. Depois você vai para a isostática, peristática, estrutura, que resolve problema. E você vai para a vida real, você vai resolver problema. O que vai mudar é as premissas do problema, o tipo de problema, mas no final das contas você está recebendo um problema na sua mão para resolver. E o engenheiro é o melhor cara para isso. Ajuda o melhor cara. Mas me diga uma coisa, você sai dessas coisas todas, aí você volta para a construção civil, não? Não voltei para a construção até hoje. Até hoje, abandonou a construção. A construção perdeu o engenheiro lá. Não é que eu abandonei, assim, mas... a gente até, às vezes a gente escolhe alguns caminhos, às vezes alguns caminhos escolhem a gente, né? A maioria das vezes os caminhos escolhem a gente. As portas que foram se abrindo, as oportunidades que Deus foi colocando no caminho, foram me levando para uma direção que eu não imaginava. Eu sempre fui apaixonado por estruturas na faculdade. Sempre fui apaixonado pela área de estruturas. E nunca trabalhei na área de estruturas propriamente dito. Entendeu? Na graduação, no final da graduação, tinha uma professora, a professora Raquel, que me levou para conhecer um pouco da área de hidrologia. Através disso, eu fui parar no mestrado de recursos hídricos. Então, hoje eu estou trabalhando na Defesa Civil em Duque de Caxias como hidrólogo. Lá, cuidando dos rios, canais. Eu conheci o falecido Sérgio Almeida, um engenheiro da Eletrobras, que era hidrólogo. Foi o primeiro hidrólogo que eu conheci outros hidrólogos quando eu trabalhei na FEMA durante muitos anos. A gente não tem essa especialização. Conheci o Augusto Falha, conheci o Helder Gomes Sobrinho, que era o engenheiro civil, e era um especialista na área de hidrologia. Exatamente, acaba sendo um engenheiro civil que vai costumeiramente indo para essa área, né? Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando em defesa civil com hidrologia. Mas você chegou a trabalhar com hidrologia antes de ir para a defesa civil? Não, hidrologia... Você foi fazer no mestrado? No mestrado que eu comecei a conhecer a área. Na verdade, na iniciação científica, fui tendo ali o primeiro contato, né? No mestrado fui desenvolvendo mais e apareceu essa oportunidade na cidade que eu sou nascido e criado e está sendo uma experiência sensacional. Como é que é a defesa civil na cidade? Depois eu vou e volto, não tem problema nenhum. Pode voltar, não tem problema. Como é que é a defesa civil na cidade tão complicado como Caxias? Uma baixada, entendeu? Você sabe, vem chuva agora, de novo nós vamos ter chuva agora, não, chuva aí em setembro, outubro, e nós vamos de novo. Eu cheguei no melhor momento, eu cheguei lá recente, cheguei lá em dezembro do ano passado. Eu pulei uma outra fase que eu passei também, cheguei lá em dezembro do ano passado. Então eu já cheguei ali pertinho das chuvas. Então já cheguei sendo batizado para chuva, né? Então primeira chuva forte, legal que gosta de chover de madrugada, né? Então a gente abre sala de crise, a gente vai para a Defesa Civil e a gente toma as ações, a gente entende o que está acontecendo necessariamente. Lá tem sala de crise agora, tem comando de controle também, o município? A Defesa Civil Duque de Caxias, do ano passado para cá, ela foi se transformando de uma maneira muito forte. Tem muito engenheiro lá ou só tem você? A equipe não é tão grande, mas ela se tornou uma secretaria, ela não era secretaria antes, se tornou uma secretaria própria. Importância, entendeu? Sim. Baixada a gente recebeu como secretários lá a Tenente Coronel Kaline e o
e o subtenente Denison, que tem uma trabalhando com você vivência de também. defesa civil, são secretário e subsecretário, né? Então eles têm ali um comando ali muito legal, porque eles têm uma experiência de defesa civil muito legal, muito grande, são pessoas São de engenheiros referências. também. Não são engenheiros, Não são, é. mas eles Engraçado, são mas diz que tem de muito corpo de bom- bombeiro, né? O pessoal do Corpo É. de Bombeiro tem muito engenheiro. Sim, no Corpo de sim, Bombeiro. tem muitos. Eles especificamente Mas não são, mas tem uma visão de gestão, Claro de defesa que é civil verdade. espetacular. Tanto que a gente tem hoje lá uma sala técnica, que a gente tem um hidrólogo, que sou eu, a gente tem um meteorologista e a gente tem uma geóloga, Ah, é? aliás, geóloga barra engenheira civil Não, quem é a também, geóloga? Pra gente? geóloga Rúbia, E o meteorologista? Anselmo. Anselmo. Entendeu? Pessoas espetaculares. Espetacular. E a gente tem uma outra sala de engenharia de fato, voltada mais para inspeções estruturais e tudo mais. A gente tem lá 3 engenheiros, né? Que é Ainda tem mais Stephanie, 3 Camila além de você, mais 3 e Davi. Então a gente tem Cartógrafo? a gente tem cartógrafo não. Não, pensei que você ia falar cartógrafo. A gente tem essa equipe que já é uma equipe muito maior do que a gente tinha no passado. E é uma equipe completa, né? Porque a gente tem desde a parte de geologia, meteorologia, hidrologia e engenharia estrutural de fato ali. Eu vou voltar à hidrologia, mas para a gente não Sim, sim. perder lá. Aí como é que você vai. Como é que você é um cara que se desenvolveu na engenharia de construção civil, passou para a construção civil com grande Passei um tempinho lá. experiência. Aí, antes aí, de como é chegar que na você- defesa civil, eu passei um não, mas tempinho eu sei, na mas Solar aí como é que também. você vai. Solar qual? Passei um tempinho na Solar. Na engenharia solar? Na É, energia solar. Isso. Mas como é que você vai para a escola para ser professor da escola de engenharia da Estácio? Então, através. A minha esposa era professora antes de mim, entendeu? Eu sempre tive ali. Mas não é de engenharia, né? Não de engenharia, ela é nutricionista, entendeu? E eu comecei a olhar com mais carinho a área de docência, né? Poxa, é uma área que eu gostaria. Quando garoto, criado na igreja, então eu era acostumado ali a trabalhar com jovens, adolescentes, sempre, né? Você é evangélico? Sou evangélico, pesado. então assim, não é uma aula formal, mas você está acostumado ali a estar compartilhando conhecimento de certa forma. E não pensava em ser professor realmente, né? Até porque quando é mais novo a gente pensa com professor ali do ensino médio e tudo mais, então não pensava muito Você nisso. não passou pelo ensino médio como professor? Não passou pela Não minha faz cabeça, apesar de gostar sempre de ensinar na igreja, por exemplo. Então ela, já professora, começou a me chamar a atenção e apareceu uma vaga na Universidade Estácio exatamente para coordenação e professor de engenharia. Apliquei, Aí fui tu foi ser professor primeiro. Entrei como coordenador. Com o coordenador já? Entrei como coordenador e não era professor. E não era professor. Não era professor, porque eu já trabalhava em outro lugar também, então fazia uma conciliação ali. Então eu. A escola era nova, estava implantando, era isso? Então, eu cheguei lá em 2023. Então, na verdade, o curso não era novo, ali na Estácio Caxias, mas ele estava ali meio que se recuperando do que foi a pandemia. A pandemia ela foi uma tragédia em todas as áreas possíveis e na engenharia não foi diferente, entendeu? Verdade. No ensino também não foi diferente, porque teve toda a transformação ali das aulas para se adaptarem, híbridas, né? Algumas online, algumas ao vivo. E, vamos dizer assim, o curso ali basicamente quase acabou, vamos dizer assim, né? Porque os alunos não procuravam, no meio da pandemia, as pessoas não vão procurar uma faculdade para estudar. Que nem pode ir lá. E não foi ali foi em todos os lugares. E aquela questão online também é complexa, não é fácil. E vamos lembrar que a engenharia ela também vive muitos ciclos, né? Muito ciclo. O ciclo da engenharia, desde 2016, 2017, ela vinha num ciclo de baixa. E quando ela parecia que ela ia melhorar ali em 2020, chegou a pandemia e não deixou ela melhorar. Deu um represamento nessa melhora da engenharia. Eu entendo que só começou a acontecer de novo ano passado para cá. Eu tenho sentido uma melhora legal no mercado de engenharia. Então isso, quando eu cheguei lá, a gente tinha pouquíssimos alunos. Então foi um trabalho bem legal, porque a gente está reconstruindo. A gente só tinha o curso lá de engenharia civil, quando eu cheguei. Hoje a gente, em Duque de Caxias, é a única universidade que a gente tem o curso de engenharia civil, mecânica, elétrica e produção. Então a gente voltamos às 4 principais, né? E a gente já está aí prestes a também incluir engenharia ambiental e sanitária. E o meu objetivo lá, a gente sempre conversa, é tornar realmente ali um polo de engenharia, não só na cidade, mas na região. O professor Feb disse quantos alunos tem lá hoje? Quantos alunos nós temos? A gente está beirando de 200 alunos. 200 alunos. Quando eu cheguei lá, a gente tinha 40. Tinha 40. Entendeu? Então, assim, a gente está, vamos dizer, reconsolidando, né? O curso na região ali. Como é que é o perfil do aluno? Ele vem com dificuldade do médio? Vocês aumentaram o número de passar de engenharia para 6 anos porque precisa equalizar? Lá como é que funciona? Lá a gente só tem a modalidade de semipresencial. Então a gente acaba tendo um perfil de aluno muito parecido. É um perfil de aluno, um cara que já trabalha. Trabalhando. A maioria
É um camarada já mais que velho. já vai para lá com dedicação. É um cara que ou ele tinha esse sonho quando o garoto trabalha fora da área e agora está tentando vir, ou como acontece na maioria, são pessoas que trabalham como empresários, tem mestre de obra lá, tem armador, e o cara, ou técnicos também, muitos técnicos, né, de mecânica, elétrica, industriais. Porque principalmente os técnicos de instalações prediais, sim. Eles têm as empresas, depois eles mesmos passam a ser engenheiro, porque para facilitar exatamente. a vida deles. E aí eles buscam, né, essa graduação como uma consolidação da experiência deles, muitos como sonho também. Eu tenho um aluno agora, semestre passado, que foi sensacional, um senhor, seu Laércio, né? Que 70 e poucos anos. Calouro de engenharia, seu Laércio, cara. Foi sensacional. Não, calouro. Calouro? Não, calouro. Começou semestre passado. E assim, aí no caso dele, eu perguntei a ele, foi um sonho da minha vida, e ele tá vindo realizar agora. Então, assim, a gente foca na modalidade semipresencial porque a gente entende que ela acaba sendo mais democrática no mercado hoje. Então, a gente também precisa acompanhar o movimento de mercado, né? Ela tem alguns desafios. O semipresencial. A gente estudou engenharia presencial. Eu só estudei então presencial. Você imagina estudar, às vezes, um cálculo ali no semipresencial online. É extremamente desafiador. Não tem como dizer que não é. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é o que viabiliza a maioria das pessoas estudarem. Mas vocês têm uma vantagem de que, na verdade, os alunos são altamente interessados porque eles já vão para lá achando que estudar engenharia é inevitável. Eles precisam estudar para seguir. Sim. Eles já chegam com vontade, né? Não está ali descobrindo ainda. E eu tenho poucos alunos mais novos, e aí o objetivo que eu tenho desses meus alunos mais novos, colocar eles para estagiar o mais rápido possível. E, graças a Deus, um movimento interessantíssimo de mercado que eu percebo é que meus alunos de engenharia de primeiro período estão conseguindo estágio. Isso, para mim, foi novidade. Ano passado eu comecei a perceber isso. De qual? De civil, elétrico? De civil, de mecânica, de produção, de elétrica também, entendeu? No primeiro período eu tenho um aluno conseguindo estágio. Semestre passado eu tive uma aluna caloura, que ela conseguiu um estágio numa construtora, primeiro período, e um mês depois ela já mudou, foi para o segundo estágio, foi para uma outra construtora, sendo caloura. É verdade. Então, isso é novidade para mim também, porque para a gente, na nossa época, o estágio é a partir do quinto período. Nós estamos formando pouco engenheiro no Brasil, formando 88 Esse é o mil. ponto. 88 mil. Estamos formando muito poucos. E eu estava conversando com o pessoal da Associação de Empresários de Engenharia, dizendo para eles o seguinte, que vai ter um momento em que a gente vai ter que recuperar os engenheiros 60 a mais, 50 a mais. Sim. Porque você não consegue... Porque para você formar um engenheiro com expertise e com experiência, você não precisa só de 5 anos, você precisa de 5, talvez mais 5 para poder... Pelo menos 10 anos. 10 anos para poder formar ele. Então, como está muito devagar, e nós estamos pegando no tranco agora, quer dizer, os 10 anos vai ser necessário você pegar gente experiente para manter gente experiente na tua empresa até chegar o pessoal mais jovem. É verdade. Eu recebo, às vezes, pedido de estagiário e eu não consigo indicar porque os meus alunos estão estagiando, todos eles. Eu não tenho aluno que esteja desocupado. Isso, para mim, é um termômetro muito legal, de que a engenharia ela já está dando sinal claro. Eu fico até alegre com isso. Isso é excelente. Eu tenho uma experiência aqui, entrevistando os professores, eles são da PUC, da UVA, do Estácio Maracanã. Quem mais? Da Souza Marques e tal. Sim. Eles têm, é claro, eles acham uma coisa que eu queria te perguntar, e aí, porque eles acham que precisa, de alguma maneira, para você envolver os alunos no estudo de engenharia, você precisa ter estudo de caso. Você precisa mostrar a ele onde funciona a engenharia. Mas você está dizendo que o cara está no primeiro ano, segundo período, na minha época. Já estão no estágio, então o estudo de caso já está feito. Não, já ajuda muito. Eu tenho um menino que estava estagiando, já deu os 2 anos, já tem que pôr outro estágio. Falei, você começou muito cedo, isso é bom, cara. Vai pôr outro estágio agora. Mas aí você já vai mais maduro. Então esse aluno, o mais novo, que entra no estágio muito cedo, ele acaba conhecendo mais áreas, começa entendendo melhor o caminho que ele vai seguir dentro da engenharia. Então ele vai ter uma formação melhor, ele complementa aquilo que ele estuda na faculdade de maneira muito mais agradável. Esse cara também, pensando como coordenação, como universidade, não é um cara que vai abandonar um curso, a evasão, que é um problema sério, né? 60%. Ele não vai evadir porque ele já se achou ali. Ele já se encontrou, já está ali, já encontrou o caminho dele, ele não vai evadir do curso. Ele pode, de repente, mudar de área de engenharia, mas dificilmente ele vai
deixar a engenharia, né? Essa questão do cálculo tem sido problema ou vocês estão encontrando alguma solução para essa questão do cálculo, que de alguma maneira ou de outra é um obstáculo para os estudantes? É um obstáculo muito grande porque esse desafio ele começa lá no ensino médio, né? A gente tem um ensino fundamental e médio. Eu ia falar agora. A gente tem um ensino fundamental e médio, vamos dizer assim, não muito ideal, né? Vou tomar cuidado com as palavras, né? Mas deixa um pouco a desejar, entendeu? Deixa um pouco a desejar. Algumas poucas exceções de colégios mais fortes assim nesse tipo de ensino, mas a maioria dos alunos ele chega com uma deficiência, mesmo que ele goste. E aí tem isso, tem muito aluno que ele gosta de matemática, gosta de física. Normalmente o aluno de engenharia é um aluno que no ensino médio fundamental ele gostava de matemática e física. Mas daí você gostar a dominar entendeu? São coisas diferentes, entendeu? Então tem muitos alunos que ele chegam com uma deficiência muito grande. As soluções que a maioria das universidades particulares encontrou, diferente da pública, é que no primeiro período eles têm uma disciplina ali introdutória de nivelamento, tanto de física quanto de matemática. Então, por exemplo, na Estácio a gente tem uma disciplina de matemática instrumental. Então a gente faz um nivelamento daquele conteúdo que é praticamente do ensino médio, entendeu? Para que no outro período ele comece com o cálculo 1, tradicional, cálculo diferencial integral. Então isso ajuda um pouco nessa caminhada deles, porque o primeiro contato com a faculdade já é difícil. Então se você chega no primeiro contato já tendo cálculo, como foi com a gente, entendeu? Mas para quem não teve essa base muito forte, né? É mais desafiador ainda. Como é que são os professores lá? Porque tem uma reclamação... Tem uma reclamação em média dos alunos que o professor não é um cara integrado à sala de aula, não é dedicado, ele vai lá... Como é que você funciona com isso, com a cabeça do professor, que de alguma maneira ou de outra, é uma referência, é um exemplo. Quando ele está ali, como é que faz? Professores... Claro que na pública, na privada é um pouco mais exigente. Eu vejo que o perfil do professor da pública e da privada é bastante diferente. Muitas vezes o professor da pública é um professor de carreira. Alguns têm atuação no mercado, outros não. E isso muda um pouquinho também a atuação dele em sala de aula. A gente teve na caminhada certamente algum professor que deu a aula do jeito que quis e o aluno se vire. E isso é um filtro muito grande. Não, a gente até brinca que é bom, mas na verdade é que pensando em ensino não é bom, não é o ideal. Na particular, a gente já tem ferramentas para selecionar melhor esses professores. Então a gente consegue selecionar, a gente consegue filtrar. Normalmente são profissionais ou são professores, são professores acadêmicos ou são profissionais? Você dá a maioria dos professores, a maioria dos professores, eles são professores que têm atuação no mercado. Entendeu? Eu mesmo sou professor e coordenador e continuo atuando no mercado. Isso ajuda, E acho que é muito importante, porque a partir do momento que eu me desconecto com o mercado, eu perco um pouquinho de como orientar esses meninos na caminhada. Eu preciso sentir como é que o mercado está. Um pouquinho, né? Entendeu? Às vezes a gente se distancia muito, né? É verdade. E o aluno sente, né? Sente. O aluno O aluno, principalmente os alunos que eu tenho, que são alunos que já têm alguma experiência por já serem empresários ou por já serem técnicos, eles sentem muito se o professor não tem nenhuma experiência prática. Se tem uma dificuldade. É verdade. Eles sentem muito. Isso ajuda muito a gente também a orientar o porquê que você está estudando isso, né? Acho que toda disciplina a gente tem que despertar o interesse no aluno, cara. Você está estudando isso por causa disso. Você está se sentindo, está fazendo um puta trabalho lá? Você está se sentindo realizado? Eu estou realizado, cara. Cara. Estou realizado porque a gente já conseguiu aumentar os cursos. Com a educação deve ser uma coisa... Não, a gente já conseguiu aumentar... A gente aumentou o portfólio de cursos e eu quero aumentar mais, entendeu? Eu quero aumentar mais. Eu quero ter as modalidades presenciais também, mas a gente depende de movimentação, sinalização de mercado, né, para poder a gente fazer esse movimento. Mas a gente está realmente... A sociedade de Caxias responde? Ou você tem gente daquela região toda, ou é basicamente de Caxias? Então, basicamente de Caxias. E tem alguns também ali de Magé, entendeu? Como a Duque de Caxias ali na 25 de agosto, né, no centro que a gente fica, é bem próximo também São João, Nova Iguaçu, entendeu? Então a gente consegue também receber alguns alunos, mas majoritariamente de Caxias mesmo. Mas Caxias tem um peso financeiro muito grande hoje. Caxias, se não me engano, é o terceiro ICMS, o primeiro ICMS. ICMS porque a gente tem ali eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, mas realmente a gente tem o primeiro, é o segundo, tirando o Rio de Janeiro. Tirando o Rio de Janeiro. A gente tem a Reduc ali, que já é uma economia assim maravilhosa, né? E ali também é campo de atuação para muita gente, principalmente da área de mecânica, de elétrica, é mais industrial, né? A gás, Petróleo e Gás ali, né? Isso.
Eu vejo muito em Caxias, não sei se... Eu fiquei muito... Eu vou a Caxias de vez em quando, eu gosto de Caxias. Quando eu era garoto, namorava em Caxias. Ali na Laureano. Mas para não falar muito, para não se entregar... Não, mas já foi muitos anos. Em Laureano ali. Laureano, o que eu gostava era de... O que eu acho que Caxias... Quando eu cheguei lá, tinha muito flat. E flat é uma referência danada daquilo que é a expansão industrial, da região. Porque o flat é uma coisa que não necessariamente o cara é morador, mas o cara é de passagem. Exatamente. Né? Ali em Caxias a gente está com um momento bom, digamos assim. O setor público também está num momento muito bom. A gestão que tem lá pública atual, ela fomenta muito a engenharia. Um assunto interessante até para a gente tratar também, por exemplo, na Prefeitura de Caxias hoje, eu estava falando para os meus alunos, a gente tem engenheiros civis à frente de vários setores que não são de engenharia. Então a gente tem o secretário de Ação Comunitária, é engenheiro civil, entendeu? Os subprefeitos dos 4 de Caxias, 3 são engenheiros civis de formação. O diretor do Smart Duque, que é um centro de segurança, de monitoramento, é engenheiro civil de formação. Então, assim, a gente está vendo... Você sabe que isso não é perda de qualidade, é muito pelo contrário. Não, é um aporte novo da engenharia. E por que eu vejo isso acontecendo? Porque o engenheiro é um cara formado para resolver problemas, um bom gestor. Normalmente o engenheiro ele é um cara gestor, resolvedor de problemas. Então a gente tem uma gestão voltada para resolver os problemas da cidade. Não sei se você conhece a professora Heloísa da Unirio. A professora Heloísa esteve aqui, eu tenho um podcast gravado com ela, e ela me apresentou uma engenharia nova, que era engenharia de produção com ênfase em cultura. Caramba, também não conhecia. Aí eu também não. Aí, depois eu trouxe o professor Manuel, que esteve aqui falando dessa engenharia e cultura, e aí ele me explica por que esses grandes eventos de Shakira, Lady Gaga, Rock in Rio, isso precisa de um gestor. Tem uma estrutura ali. Tem uma estrutura que precisa de vários gestores na área de som, na área de parte elétrica, na parte de luz, na parte de estrutura do palco, segurança. Essa de segurança, a drenagem do local. Então, essas coisas todas são dentro dessa engenharia de produção com ênfase em cultura. E vide a importância que agora no show da Shakira a gente teve uma fatalidade na montagem das estruturas. Foi exatamente, né? O cara então, caiu lá. É para você ver que não é um serviço que pode ser feito por qualquer pessoa, por qualquer profissional ou de qualquer maneira. Entendeu? A engenharia ela sempre está associada à vida, né? À conservação da qualidade e proteção da vida. Você está na Estácio desde 19, né? Não, na Estácio desde 2023. 23, você já tem 3 anos 3 anos lá. 3 anos. Isso. 3 anos. Eu acho que é interessante, eu acho que, de qualquer maneira, o seu depoimento é que as coisas estão avançando na área de engenharia mesmo, com essas dificuldades todas. Tá avançando, com você certeza. sabe, agora eu estava... Você não conheceu? Eu conheci o professor Escavada da PUC. Eu já falei nele aqui com você. O professor Escavada da PUC, ele um dia, eu fui entrevistá-lo para o Jornal do Sindicato de Engenheiro, que eu era diretor de comunicação, e na hora que eu cheguei lá, eu fui falar com ele depois virou vice-reitor, porque da PUC ele não podia ser reitor, porque na PUC reitor ele tem que ser lá do clérigo, lá ele não podia. Aí ele me disse o seguinte, eu falei assim, mas professor, ele falou para mim assim, olha, se o Brasil, naquela época, 2005, 2004, 2005, se o Brasil crescer 3, 4, 5% ao ano, isso vai precisar de mais engenheiro no mercado, porque você precisa gerenciar esse crescimento e esse desenvolvimento. A engenharia ela acaba sendo um termômetro muito grande para o desenvolvimento, de todo o seu desenvolvimento industrial, social, tudo. E quando a gente vê a engenharia encolhendo, como aconteceu um tempinho atrás, isso é preocupante. A gente ainda está colhendo ainda a dificuldade de ter bons profissionais no mercado, porque a gente teve esse encolhimento. E a via de mão dupla, né? Quando a economia responde bem, a engenharia vem junto. E vice-versa. Quando a economia responde mal, a engenharia sente esse peso. Eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, né? O brasileiro ele é muito resiliente, né? E o engenheiro é mais ainda. A gente é acostumado a ser resiliente, a tomar pancada, a resolver o problema, apesar das adversidades. E talvez minha leitura é que a gente esteja num momento politicamente conturbado há muito tempo. Você acha que nós estamos saindo, né?
mas acho que a gente está sendo pela resiliência da se engenharia. adaptando aos novos momentos. A gente não vai esperar as soluções externas, a gente faz a nossa solução, a gente tem que encontrar a solução, né? Ô, professor Fred, me diga uma coisa, e nessa questão da defesa civil? Qual é a política de defesa civil? Porque a gente vai mudar saindo da educação, que a gente já falou muito, e vamos falar. Essa questão da defesa civil nos preocupa lá em Duque de Caxias. Principalmente Duque de Caxias. Né? Aquela área toda de Baixada, que é uma área que não era para ser ocupada, e que tinha o engenheiro Canedo, não sei se você conhece o Canedo. Sim, a referência. Referência. E uma vez eu fui numa palestra dele, ele me dizendo que tem dificuldade, porque aquilo era um baixadão e não era para ser ocupado, e as administrações de prefeitos de Caxias foram, não sei se incentivando ou sendo permissivo, ou essa informalidade. Como é que vocês estão lidando com isso em lugares que tem que tirar ou tem que fazer alguma obra? A gente tem um problema histórico de ocupação, que é um problema social, de ocupação urbana desordenada. Em Caxias não é diferente. A gente tem muitas pessoas morando quase dentro do rio. Assim, na beira, assim, quase dentro mesmo. Mas mais dimensão. É mais dimensão. Então, isso é um problema. São os ribeirinhos, né? Isso é um problema, assim, inevitável. Toda grande metrópole, não é só no Brasil, no mundo. A gente vê muitos artigos em relação a isso da China, por exemplo, Inglaterra. Mas então, assim, é um problema que a gente tem realmente. Mas acentuado, tendo vista ser uma baixada. Sim, a gente tem. A gente tem ali o Rio Iguaçu, a gente tem o Rio Saracuruna, são grandes rios ali que realmente a gente tem a população crescendo no entorno desses rios. Isso gera um problema para a gente. Qual é a política? Tem política pública lá para isso? Tem. A gente está... Aí acaba mais entrando na parte do pessoal da Secretaria de Obras e Urbanismo, não é a minha secretaria, então não vou entrar muito em detalhes, né? Mas tem sim. A gente, ano passado, por exemplo... Ano passado não, esse ano ainda, né? Eles estão fazendo muitas intervenções, muitas desapropriações, inclusive, também, com os principais canais que passam por Duque de Caxias. Onde não tem jeito, eles estão realmente fazendo desapropriações, e aí ou indeniza, ou leva para outro lugar, faz uma política habitacional ali, então o pessoal da Secretaria de Habitação participa forte nisso também, principalmente nesses lugares que a gente tem mais problema. Então a gente tem canal Cabloco, a gente tem alguns outros canais em Caxias que a gente está fazendo como município, né, intervenções de engenharia, obras para poder melhorar esse problema. A gente tem problemas que a gente depende de investimentos também externos, por exemplo, o projeto Iguaçu, que é um projeto que já existe há muito tempo, mas a gente ainda não conseguiu fazer ele sair do papel, mas a gente tem muitas conversas esse ano que parece que ele está em vias de ser implantado. Né? Não tem aquele dinheiro das bacias hidrográficas? Tem, do Comitê de Bacia. Eu estou participando do Comitê de Bacia, inclusive. Você participa do Comitê de Bacia do Guandu, não? Então, da Baía de Guanabara. Baía de Guanabara. Então, o Comitê de Bacias, ele tem uma verba que vem do uso de águas, realmente, e essa verba ela pode e deve e está sendo direcionada. Agora, como é que é esse direcionamento dessas verbas? Pela própria composição dos comitês. O comitê ele não é formado só pelo poder público, né? Ele tem representantes do poder público, eu estou lá hoje como representante do poder público, mas tem também representantes da sociedade civil e dos usuários, isso aí. Então, assim, esses recursos eles vão sendo direcionados de acordo com as decisões colegiadas do comitê. Então, por exemplo, a gente tem um programa chamado Sanear Rural, que é do Comitê de Bacia, que já implantou 1.000 biodigestores em Duque de Caxias, em áreas rurais, em áreas que você não vai conseguir chegar com saneamento. Então, eles foram implantados com recurso do Comitê de Bacia. E semana que vem, a gente vai começar a implantação de uma segunda etapa com mais 399 para ser exato, biodigestores. Então, por exemplo, ali, recurso do Comitê de Bacia, que a Prefeitura, né, a Defesa Civil e a Prefeitura consegue atrair para o município para ajudar nesse trabalho. O pessoal do Comitê de Bacia reclama muito que não tem projeto. Porque você não tem dinheiro nas prefeituras. No teu caso não é, porque só a Defesa Civil tem 4. Sim, né? Sim. Tem até meteorologista que eu acho uma coisa interessante. A gente está com 3 acordos de cooperação importantíssimos com recurso do Comitê de Bacia, que é com relação ao plano, atualizações, né, do plano de saneamento, plano de gerenciamento de recursos sólidos da cidade, e um que é muito importante, que é a caracterização da drenagem. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho... A gente, né, todo mundo tem muita dificuldade quando vai estudar hidrografia, hidrologia em Duque de Caxias ou no Rio de Janeiro,
é a gente ter dados. Dados. A gente não tem levantamento batimétrico, a gente não tem se vazão. for perguntar na SEDAI, eles também não têm e ninguém tem. A gente tem poucos pontos de monitoramento desses cursos hídricos em Duque de Caxias e na cidade do Rio de Janeiro e no estado, né? As prefeituras nunca se prepararam. Agora tem o engenheiro Fred lá, tem o engenheiro fulano, o engenheiro ciclano. Nunca se prepararam. Sempre foi essas coisas, sempre foi dada na mão de umas pessoas muito interessantes, muito participativas, mas nunca foi dado o lado técnico. Isso está se transformando. Eu não vou dizer, não posso dizer que não estava em déficit. A gente tem um déficit muito grande. Muito grande. Prefeitura de Sapucaia com 20 mil habitantes, tem lá a Laís, que é a secretária da área de meio ambiente. A prefeitura de Areal, com a menina, esqueci o nome dela, Isabela, que é até irmã do prefeito de lá, que é a pessoa, é uma engenheira que também gravou um podcast com a Laís, também gravou, e a Isabel também gravou. Então, esse movimento que a gente tem, por exemplo, a Defesa Civil, há alguns anos atrás ela tinha ali um engenheiro. Então hoje a gente já tem um corpo técnico maior. Esses movimentos, eles estão em direção à melhoria desses problemas realmente. Então, a gente hoje na Defesa Civil, um dos nossos trabalhos principais é a ampliação da rede de monitoramento. O que é a rede de monitoramento? Boa. Pluviômetro, fluviômetros e estações meteorológicas. Tá? Vocês estão colocando isso nos rios? A gente está instalando. Na verdade, a gente está trabalhando a licitação para começar a instalar. A fazer. Dinheiro que é federal... Recurso próprio recurso próprio do município? Recurso próprio do município. Entendeu? Recurso próprio. Mas pode ter dinheiro federal nisso, não tem? Não, a princípio, esse inicial é o recurso próprio do município. Entendeu? Então a gente vai estar ampliando essa rede de monitoramento, que sem monitoramento a gente não consegue, a gente só consegue dar resposta, mas aí prevenção é muito difícil trabalhar. A gente trabalha lá muito prevenção com as NUPDECs, que são os núcleos de proteção comunitária. A gente tem uma outra equipe que trabalha só com esses núcleos e a gente identifica as áreas de risco ali, cria uma NUPDEC, um núcleo próprio lá daquela região, para trabalhar a prevenção com eles também. E essa rede de monitoramento ela vai começar a dar subsídio técnico para a gente conseguir realmente trabalhar melhor. Porque você não pode estabelecer política pública se não tem nenhum dado. Se você não tem dados técnicos, né? Então a gente acaba fazendo algumas coisas tem que fazer pesquisa, né? Mas a gente precisa de dados reais. Como tem que trocar o pneu com o carro andando, não pode parar, vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem, hoje em dia, a gente tem alguns dados com relação à chuva. Então, teve uma chuva contínua, uma chuva acumulada em 24 horas, em 48 horas, em 96 horas, a gente já sabe mais ou menos como cada bairro responde. Eu sei que aquele rio ali vai transbordar com uma chuva de tantos milímetros em tantas horas. Até você sabe mas não porque eu tenho um fluviômetro naquele rio medindo o nível dele. Porque nas últimas chuvas a gente foi colhendo esses dados históricos. Até os dados históricos, até visual, né? E a gente montou essa base de dados. Então a gente tem ali alguma coisa assim, técnica que ajuda a gente. Até porque mas a gente ainda pode melhorar. Essas chuvas são repetitivas, elas não são chuvas. Entendeu? Todo ano a gente tem essas chuvas. Algumas não todo ano, né? Tem chuvas que se repetem a cada 5 anos, a cada 10 anos. Mas, de qualquer maneira, aquele lugar que houve inundação, ele vai sofrer inundação. Seja daqui a 2 ou 10 anos, a gente tem que preparar ele que essa chuva vai voltar. Você acha que a Defesa Civil de Caxias está se preparando nesse sentido? Muito. Nesse verão agora que passou... O governo do prefeito Netinho, o prefeito Netinho Reis. Acho que o prefeito está trabalhando nesse sentido de eliminar esse gargalo que tem na Baixada. Nesse último verão, ali na Baixada Fluminense, a gente teve chuvas muito fortes, parecidas com o ano passado, ano retrasado, chuvas com acumulados muito grandes. E em Duque de Caxias a gente não decretou situação de emergência, a gente não parou a cidade, a gente não teve óbito relacionado à chuva. Então a gente já conseguiu montar uma equipe de resposta e prevenção muito boa, muito forte e atuante. Então a gente está caminhando realmente em prol da resiliência, que a gente busca, né, a resiliência urbana. A gente sabe que vai ter a chuva, a gente sabe que o desastre vai vir, entendeu? Você pode mitigar, reduzir e resistir com alguma qualidade, com danos controlados, para que após o desastre a gente tenha uma recuperação rápida. Entendeu? Então, assim, a gente tem caminhado nesse sentido. A gente tem o verão do ano que vem, mas antes do verão do ano que vem, a gente tem o El Niño, esse super El Niño que o pessoal tem denominado, né? Não sei nem se é a nomenclatura mais apropriada, mas o pessoal tem usado esse termo, né? Então, só para facilitar o entendimento de quem estamos falando, né? Esse El Niño que está para vir agora, ele já está despertando uma atenção muito grande da gente. A gente está se preparando para ele já antes do verão
no próximo ano. Então a gente já tem alguns pontos de atenção com relação a isso, entendeu? Mas é um trabalho contínuo. Professor Fred, me diga uma coisa. Eu fiquei assim, não surpreso, mas extremamente interessado nessa questão de ter um meteorologista na equipe. Na equipe. Qual a função do meteorologista na equipe de Caxias, na equipe da Defesa Civil? É que todos os eventos, sejam eles geológicos ou hidrológicos, eles startam pela chuva. Seja por uma chuva muito intensa em um curto período, ou seja por uma chuva que, ainda que não seja tão intensa, ocorra num período mais prolongado. A gente vai encharcando o nosso solo. A gente teve isso agora. A maioria dos nossos chamados nesse ano se deram no momento que a gente teve ali 10 ou 19, me falha a memória, dias contínuos de época de chuva. Acho que foram 19 dias contínuos de chuva. E as chuvas já não eram mais tão fortes, mas a gente começou a ter muito deslizamento. Então, assim, a meteorologia, ela ajuda a gente a prever o que vai acontecer. O Anselmo lá, a gente fica na mesma sala, né? Então ele starta pra gente, a gente já entra em alerta antes do problema acontecer. Então tá vindo um fim de semana de chuva. Toda a nossa equipe, tanto técnica quanto operacional, a gente tem equipe operacional também que vai, a gente também vai, né? Mas eles são a primeira frente de trabalho, de contato com a população, ela já entra em alerta. Tem recursos técnicos para o meteorologista? Computadores, programas? Para ele poder ter acesso a essa questão? A gente tem alguns convênios também com outras prefeituras, com alguns outros lugares que já tem estação meteorológica. Do estado mesmo que tem a gente também? instalou uma e está para instalar, ou já instalou a segunda, ou está para instalar a segunda estação meteorológica de Caxias, que a gente não tinha uma estação meteorológica. Então esse ano já foi instalada uma, e ou instalou a segunda ou está para ser instalada agora em breve. Então isso tudo vai dando subsídio para ele conseguir, através das modelagens que ele trabalha, conseguir dar para a gente o norte. Cara, a chuva que vai vir agora é uma chuva que dá para a gente ficar tranquilo. Tomara que monitorar. Todas as prefeituras copiem Caxias. Mas ele também pode trazer um cenário em que a chuva seja pior. Eu conversava com o professor a maioria não tem meteorologista. Professor Ivan da meteorologia. Professor Ivan, meteorologista, e eu achava que só tinha meteorologista na Globo. Eu achava que ou na Globo ou nas televisões, porque o meteorologista é que faz apresenta aquele trabalho de possíveis chuvas e tal. A gente tem o CEMADEM, RJ Nacional, mas a grande diferença quando você tem uma equipe técnica de hidrologia, meteorologia e geologia no município, é que a gente usa muito o termo lá, que a gente vê como uma lupa, né? A gente olha para um município, então a gente conhece melhor o município, a gente entende melhor como é que vai se comportar o município diante de determinadas chuvas. E mesmo que a gente tenha bons profissionais que façam esse trabalho também a nível, por exemplo, estadual ou regional, ele não consegue ter o mesmo nível de detalhe quando ele olha para o estado inteiro. É verdade. O estado é muito grande, é muito diverso. Se você falar que vai chover na região metropolitana, isso não diz nada. Hoje a gente já tem um nível de monitoramento que é por distrito. Caxias tem 4 distritos. Então a gente não olha mais se vai ou não chover em Duque de Caxias. A gente já analisa em cada distrito qual vai ser a chuva que vai ter. Xerém que chove. Xerém, 4º distrito, a chuva lá é diferente. O comportamento do solo e dos rios lá é diferente. Quando você está no 1º distrito, a chuva é outra. O comportamento, a resposta é outra. E no 2º, 3º também. Quando chove em Xerém, sempre é um problema. Mas eu tenho percebido mais o 2º, 3º distrito uma vulnerabilidade maior. Né? Uma vulnerabilidade ali social também. Entendeu? Porque às vezes você tem uma chuva forte, mas em regiões que tem assim uma resiliência maior. Então ele suporta ali aquelas chuvas, às vezes até pode ter alguma perca ou outra material, mas aquela população ela tem uma capacidade de recuperação, entendeu? Agora, quando você tem esses problemas em locais onde a população tem baixa resiliência, ela não tem essa capacidade de recuperação tão rápida, aí a gente aumenta o risco ainda mais, né? O conceito de risco da gente, ele é a associação, né, da exposição, se tem uma população ali para ser afetada, da vulnerabilidade dessa população exposta, né? O quanto que eles vão ser afetados, tem como ou não se recuperar, e a ameaça, o período de fato acontecer o evento, né? A ameaça a gente consegue analisar. Agora, uma coisa que tem ajudado muito é a gente entender como é que funciona essa relação da vulnerabilidade e da exposição também regional lá. Então tem locais que se o cara perder ali, vamos lá, aquela família perdeu a geladeira no alagamento, na inundação, algumas, beleza, amanhã ele vai lá e compra outra. Então você tem uma resiliência maior. Mas tem determinadas famílias que ele não vai amanhã comprar outra, ela vai ficar sem. Ele não tem.
Ele não tem para onde ir. Eu acho que é a grande maioria. Ele não tem, eu não vou para casa do meu parente. Ele não tem um parente para ir. Ele não tem como trocar um mobiliário, ele não tem como comprar um alimento. Então, assim, quando a gente associa esses outros critérios também, é o que ajuda a gente a quantificar o risco, né? A gente vai setorizando. Essa questão de ocupação de solo urbano em lugares de risco ou lugares não recomendados precisa ser levado a sério. As pessoas, de alguma maneira, a gente não pode fazer um ativismo disso, que tem algumas pessoas que precisam ser retiradas desses locais porque toda vez que ela faz, é uma perda significativa de material e muitas vezes de vida. É uma resistência muito grande, porque a maioria das pessoas não querem sair de onde elas estão. E a gente até entende, né? Porque tem um apego emocional, não, e às vezes porque a família mora toda ali, para você retirar uma família toda, de às vezes 10, 15 pessoas. Tem uma resistência muito grande, né? Mas é um trabalho que o pessoal de habitação tem feito lá. Me diga só uma coisa, professor Fred, essa questão da Defesa Civil em Caxias, isso está consolidado? Se então o prefeito amanhã, ele pode, de alguma maneira, o que você acha? Eu acho que isso é uma coisa também... Está bem consolidado, porque é uma secretaria... Porque necessariamente o próximo prefeito que entrar... Teria que dar continuidade na medida política, certo? Sim, isso é um problema sério. Você sabe que o maior estado educacional do país é Ceará. Sim. Ceará tem uma política educacional que vai cada vez mais é verdade. ter sido recorrentemente aplicada. Agora mesmo o ITA está colocando uma unidade lá no Ceará, tendo em vista que o ITA de São José dos Campos fica cheio de cearense bom lá, de estudante cearense. As Olimpíadas de Matemática, eles têm tirado nota excelente. Eu acho que é isso, eu acho que precisa consolidar essa coisa, porque no tempo, mesmo que a gente não resolva essa questão das inundações agora, no tempo a gente resolve. Sim. Eu não sei se a gente vai resolver, um cuidado que eu tomo sempre é esse, né? Ao resolver as inundações é muito difícil, porque a própria cidade de Caxias, como a gente já falou, que é uma região que foi feita para alagar. Mas a gente aprender a conviver com a natureza, entendeu? Aprender aonde está, onde não está, como construir, isso é importante, isso a gente vai chegar, tá? Eu vejo hoje a Defesa Civil bem consolidada, dificilmente ela seria, vamos dizer assim, né, desfeita, desmantelada, porque o trabalho que está sendo feito lá nesses últimos 2 anos, cara, é um trabalho assim de consolidação muito forte. A gente teve um apoio bem interessante do prefeito mesmo, do prefeito Netinho, ao ponto de a gente ter uma estrutura que muitas outras cidades não têm, de defesa civil, seja de equipamentos, seja de pessoal, seja de profissionais técnicos. Então hoje, por exemplo, a gente consegue receber um chamado e na maioria das vezes, ou quase sempre, a gente atende no mesmo dia. Então, quando alguém liga lá, faz um boletim de ocorrência, qualquer seja o motivo, a gente consegue atender no mesmo dia. A gente funciona 24 horas. A gente tem um engenheiro de plantão 24 horas. Então, todo mundo está em casa dormindo, tem uma equipe de prontidão e um engenheiro de prontidão onde tiver. Então, assim, a gente tem, mesmo que não esteja em época de chuva. Entendeu? Professor então, Fred, isso a gente tem conseguido realmente. Nós passamos pela sua vida pessoal. Ainda tem mais um ponto importante para passar. Não, tem um ponto que eu vou tocar agora. Mais interessante. Passando pela sua vida pessoal, passando pela sua vida acadêmica. Você vai defender a tese agora esse ano, no final do ano? Mês que vem, se Deus quiser. Mês que vem, a tese mês que vem. Me diga só uma coisa, como é que depois disso tudo, que você tem várias atividades, você é um representante fiel da sociedade caxiense. Sim. Você é nascido, criado em Caxias, você é um produto de Caxias, sim, né? Sim. Um produto que deu certo em Caxias. Exatamente. Né? Mesmo que as pessoas achem que Caxias, muitas pessoas do Rio de Janeiro não conhecem Caxias. Não, a maioria não. Não conhece, a maioria não conhece. E você tem só uma Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, essa Baixada Fluminense, ela só tem importância na medida que ela aparece na mídia como a questão da segurança pública. Sim. Como é que você, depois disso tudo que você transita, como é que você vai trabalhar, como é que você vai aparecer agora como presidente da Associação dos Engenheiros de Caxiense? Esse é um capítulo muito legal, cara, porque assim, eu comecei a me relacionar com a ADAI. Vamos fazer justiça, que é da doutora Ateneuza, a engenheira Ateneuza, que vem que vem há anos defendendo e lá mantendo firme. Eu comecei a me relacionar com a ADAI há cerca de 2 anos. 2 anos. Estou em contato com a ADAI através da universidade, né? Ali fazendo alguns eventos em parceria. E tive o prazer de conhecer melhor a Ateneuza, porque a Ateneuza, para quem não... Acho difícil alguém não conhecer, né? Alguém da engenharia não conhecer, né? Todo mundo, né? Mas a Ateneuza sempre foi uma referência, mas eu não a conhecia pessoalmente. Assim. Então a conheci pessoalmente, gostei muito de trabalhar com ela. E desde então a gente começou a estreitar esse relacionamento dentro da ADAI.
A ADAI é a Associação do Caxiense de Arquitetos e Engenheiros, então ela é uma associação que ainda comporta tanto a engenharia como a arquitetura, né? Uma época em que estávamos no mesmo conselho lá atrás, né? Tem 43 anos a associação, Nossa, não é uma associação que surgiu agora, né? É uma associação de muita história, muito tempo. E esse ano calhou de ser um ano de eleição, e nas conversas e tudo mais, eu e o Teneza conversamos e entendemos que seria interessante eu vir como presidente, e fui eleito como presidente e ela é minha vice-presidente. Eu tive lá... Sendo que nesse caso a vice-presidente ela tem mais moral que o presidente, né? Porque é a Teneuza, né? Pelo menos tem uma tradição maior, né? Não, mas assim, brincadeiras à parte, foi muito legal vir com ela, porque de certa forma ela me dá ela na vice-presidência me dá um apoio, me dá uma segurança muito grande. E a ideia da gente esse ano não é nem trabalhar muito devagar, não. A gente quer fazer uma movimentação muito grande do Duque de Caxias. A gente vai agora fazer em agosto. Vou até lançar aqui já, né? O primeiro evento, que vai ser o ADAI Conecta, que o objetivo é conectar os engenheiros, arquitetos, sociedade, empresários e poder público, Duque de Caxias e região, sempre adotando em região, porque a gente tem no próprio nome Duque de Caxias, mas a gente tem Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João, algumas cidades vizinhas ali, próprio Rio de Janeiro, que tem pessoas que participam ativamente da associação. Então, a gente vai fazer esse evento agora em agosto, e nele a gente vai fazer o lançamento do Circuito ADAI, que vai ser um circuito de eventos, sejam sociais, sejam técnicos científicos, ao longo do ano. Esse é uma premissa do CREA. O CREA vai participar ativamente nisso, não é isso? Com certeza. A gente vai convidar CREA, Mútua, Confé e CAL. Entendeu? Uma do coisa... meu amigo Cid Meirelles. Sim. É o que eu sempre falo, gente. Os conselhos eles são inevitáveis. A gente tem que conhecer o conselho, a gente tem que se aproximar do conselho. Não vou dizer que todas as gestões dos conselhos são maravilhosas. Algumas têm coisas boas, algumas... Nem tudo é 100%. Mas o conselho tem uma coisa boa, mas o conselho ele é inevitável. Entendeu? E assim, acho que nos últimos anos, querendo ou não querendo, estamos passando por mudanças interessantes. Mudanças. Entendeu? Toda mudança gera um período, às vezes, que pode ter uma outra turbulência. Mas se não tiver turbulência e mudança, é pior. Mas então, eu acho que o sistema, o CREA especificamente do I, vem há anos vem melhorando. Vem piorando. A gente teve uma movimentação podia melhorar. Eu, na minha tese, eu podia melhorar mais, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Porque, por exemplo, no ano passado, retrasado, a gente teve o evento do CREA aqui. Que, querendo ou não... Mas teve também um evento lá em Caxias. Teve lá também. Lá em Caxias, a gente fez o evento... a gente estava fazendo nossos almoços executivos. Que começou e deu certo. E esse almoço executivo vai se transformar no ADAI Conecta, que vai ser um jantar. Depois, o dia que tiver lá, me convida que eu vou. Vou te convidar, com certeza. Vai ser dia 28. 28 de agosto? Já pode anotar a data aí. Falar com 28 de agosto, convida que eu vou lá. Então, assim, querendo ou não, esses eventos, o CREAC, por exemplo, foi uma aproximação do CREA com os profissionais que a gente não tinha muito, né? É importante. A gente tem que se aproximar, entendeu? Então, assim, o objetivo da gente, como associação, é andar próximo do conselho, seja o CAL, seja o CREA, seja o Confé ou o CAL-BR, a gente tem que se aproximar, entendeu? Até para que a gente possa levar as demandas dos profissionais, porque tem demandas que precisam ser levadas, e isso ajuda também a própria gestão do CAL, do CREA, para que eles possam entender essas demandas mais de perto, né? Porque às vezes tem as pessoas... Tem questões, mas não levam para frente. Então, porque as pessoas gostam muito de reclamar. A gente reclama. Você abre o espaço para a pessoa participar. Dentro de casa. Ela não quer participar, mas tem uma reclamação forte. E aí não tem solução, né? Não tem solução. Você vai reclamar com você mesmo, com os amigos e vai ficar assim, né? É só uma crítica. Então a gente tem essa proximidade já. A Teneuza é conselheira no CREA já e tem relacionamento com todo mundo no CREA há muito tempo. Então isso aproxima a ADAI também. E um dos objetivos que eu quero também esse ano é fortalecer ainda mais a arquitetura. A engenharia hoje em Caxias... Tem arquitetura lá Não tem na Estácio do Duque de Caxias. Mas tem outras universidades Tem outras universidades de Caxias com arquitetura, com certeza. E tem outros campos da Estácio que tem arquitetura. No campus de Caxias, nesse momento, não tem. Tá? Mas, novamente, são movimentos. São movimentos que acontecem também, que o setor vai demonstrando ou não. Mas a nossa associação ela tem essa premissa de juntar as duas áreas novamente, né? A gente sempre foi junta e vai continuar sendo junta. Então, meu objetivo é fortalecer também essa representatividade da arquitetura na ADAI. A gente tem uma representatividade de engenharia muito forte
E acho que na arquitetura a gente consegue fortalecer mais ainda. Reuniões lá, com certeza. Então, almoços lá. Você teve no almoço lá na... Tive um almoço lá naquele, eu esqueci o nome do restaurante que eu gosto ali muito. na Washington Luiz ali, né? Você teve lá, estava lá no almoço. Pô, aquele almoço foi sensacional, foi mais de 60 pessoas. Isso, entendeu? Então, assim, a ideia é isso, é aproximar, entendeu? Aproximar para que a gente consiga trabalhar empregabilidade, qualificação técnica. A engenharia tem isso de legal, né? Terminar a faculdade, você não termina a sua qualificação técnica. Termina, você tem que continuar estudando. Você tem que continuar se aprimorando. E eu só sabe que eu sou a favor de associação. Eu sou associativo o tempo todo. Eu acho que o CREA tem que pegar o dinheiro e fortalecer a associação. Sim. No sentido de quê? O que a sociedade de engenheiro da região necessita, precisa? E o CREA tem que aportar, não tem nenhum problema. Eu não sou contra a festa, eu acho que tem que dar festa, que festa é importante. É porque volta pro profissional, né? Claro. Entendeu? Não só a festa. Claro. Não só a festa, mas também a festa. Claro, entendeu? você processa na festa uma coisa que é alegre, você aproxima, é um lúdico, você mas cria depois você faz a questão intelectual depois, não tem nenhum problema. Exatamente. Então, assim, o planejamento da gente é fazer SEDAI Connect agora em agosto. Isso, ótimo. Em outubro ou novembro, a gente vai vir com um congresso de engenharia e arquitetura. Lá de Caxias. Em Caxias, Bom, promovido pela Dai comigo, Grande. junto. Então, assim, a gente quer fazer esses movimentos porque a gente sente essa necessidade das pessoas se aproximarem. Na engenharia é muito legal porque os profissionais eles vão se formando juntos e eles não se tornam necessariamente concorrentes. Não, nunca é. Nunca é. Na engenharia, na arquitetura, nunca é. Normalmente se tornam parceiros de trabalho. Entendeu? E em outras áreas a gente vê muito isso, né? Um profissional olha o outro colega como concorrente. Entendeu? E na engenharia, na arquitetura, não é assim que funciona. Então, eu falo desse network para os meus alunos. Eu digo para eles, olha, na faculdade, seu primeiro período, você já começou seu network. Esse cara que está do seu lado vai ser seu sócio. Deve ser muito bom, hein? Espero que seja. Deve ser muito bom. Espero que eles comentem aí, né? Incrível, os garotos devem ficar achando que é uma maravilha. Eu gosto muito de formar, que os novos profissionais gostam demais. Eu tenho meu estagiário que trabalha comigo na Defesa Civil, o Bernard. Ele é lá do Cefet, do Maracanã, de engenharia ambiental. Eu gosto Mas você muito. falou que a Estácio está querendo entrar com a engenharia sanitária a gente já tem alguns campos. Já tem. Tá querendo, e eu estou querendo trazer agora em Caxias também, para que a gente tenha pelo menos 5 engenharias e aumentar esse portfólio. Eu quero transformar o Estácio Caxias num centro de engenharia do Duque de Caxias e na Baixada Fluminense. Entendeu? E acho que isso está de acordo com o movimento da engenharia, de crescimento. Né? Tirar a Baixada Fluminense da página policial e botar na página social, educacional, intelectual. Quantos técnicos capacitados saem da Baixada e vão para a Barra, vão para a Zona Sul, só que eles vão embora, né? Vão, só que vieram daqui. Lá e voltam pra morar só que eles são daqui, foram formados aqui, entendeu? Então a gente tem muita matéria-prima para desenvolver em Duque de Caxias, com certeza. Não é só Duque de Caxias, vários municípios têm. Como eu falei, né? Nova Iguaçu, Queimado, toda a Baixada em geral, entendeu? Assim, você realmente. sabe que eu estou defendendo agora uma coisa que é a política de metropolização, que é do meu amigo arquiteto Vicente Loureiro. Para a gente pegar desse próximo tem um governo, planejamento como metrópole, né? Eduardo Paes já tem um projeto, sim. Tem um conselho metropolitano, que agora está até nas páginas policiais, mas tem um conselho metropolitano, lamentavelmente, mas tem um conselho metropolitano que a ideia foi formalizar, que são 18 municípios, se não me engano, da área metropolitana. Então, formar um grande governo da área metropolitana com grandes projetos. Ô, meu amigo professor Fred, eu não sei se falamos de tudo. Já estamos aqui 1h08. Mas já? 1h10, quase. Passou rápido demais. Passa rápido demais. Porque o pessoal pensa que 1 hora, isso tudo pra gente falar, claro, porque tem conversa, ainda mais quando a pessoa tem muita história como você. Eu que não sei se eu falei de tudo a seu respeito, de tudo que você trabalha, ou de tudo que... Faltou alguma coisa? Faltou nada. Aí a gente vai entrar em outras questões que não é da engenharia, então deixa na engenharia hoje. Não, mas a gente vai bater papo. A gente falou sobre educação. Sim. Essa questão da engenharia, você falou. Uma situação interessante que a gente vai agora também imitando, né, uma boa prática que o CREA fez. O CREA criou o programa CREA Júnior, aproximando ali os estudantes do CREA. E a gente também está adotando isso agora na ADAI,
lançando a ADAI Júnior, imitando essa boa prática para trazer o estudante de arquitetura e engenharia para dar e possibilitar ele estatutariamente a se associar, a se envolver, a trabalhar. Ele vai ser um dirigente lá. Vai ser um cara que depois vai ser liderança, seja na ADAI, seja no CREA, seja, e vai empreender, vai ter acesso a profissionais ali. É isso que a gente precisa. Então, assim, eu acho que nesse ano o meu principal desafio realmente é dar um upgrade da ADAI. Isso, é fazer a ADAI voar em curto espaço de tempo, entendeu? A gente tem uma equipe muito boa de trabalho, a gente tem pessoas excelentes. Conta comigo, a gente tem a própria Teneuza como sendo assim o nosso nome principal, né? Todo mundo que está ali na ADAI hoje é fruto de portas que a Teneuza abriu, seja na própria ADAI, seja profissional em outro lugar. Mas uma coisa muito legal que eu gosto da Teneuza é isso, cara. É uma pessoa que ela abre portas para a nova geração, abre portas para a juventude, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, isso é exemplo para a gente abrir portas também para as próximas gerações, né? Até porque a gente está formando novas gerações, então a gente tem que abrir essas portas para eles. E esse ano o objetivo realmente é fazer a ADAI fazer esses 2 grandes eventos. O ADAI Conecta e o Congresso de Engenharia e Arquitetura, que vai ser provavelmente outubro ou novembro. Tá bom. Professor Fred, eu não sei se falamos tudo, se não falamos, a gente veio numa segunda etapa. Queria te agradecer a tua presença aqui. Queria te dizer que não foi uma surpresa, porque eu já tinha ouvido falar de você, de que você tem um perfil de realizador muito grande. Eu acho que esse perfil interessa muito tanto a ADAI quanto a Defesa Civil, quanto a Estácio. Eu acho que você... E Caxias, como município também. Acho que você exerce a liderança lá e o trabalho que você deve desenvolver lá. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa, se eu fiz alguma pergunta. Eu que agradeço. Tá bom? Felicidade e boa sorte. Alô? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Fred. Um abraço. Até a próxima. Tá.